Competência 2. Identificar a presença e aplicar as tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. Habilidade 5. Dimensionar circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. A prova do Enem é fundamentada em competências e em habilidades. A habilidade 5, por exemplo, avalia se o estudante na sua vida cotidiana dimensiona circuitos ou dispositivos elétricos de uso cotidiano. Temos a tendência de não dar muita importância para as coisas mais simples, que usamos diariamente, como por exemplo uma lâmpada elétrica. Mas quando ela se apaga, o modo de vida atual exige cada vez mais tecnologias. Das mais simples às mais complexas, boa parte delas é fruto do desenvolvimento da eletricidade. Embora não seja necessário tornar-se um físico para usar essas maravilhosas máquinas, temos que ter conhecimentos suficientes no sentido de sermos capazes de dar a elas destinos mais adequados, proveitosos e seguros. Imagine um mundo sem eletricidade, no qual a energia necessária para movimentar instrumentos usados em tratamentos odontológicos, por exemplo, viessem da energia térmica e não da elétrica. Poluente e assustador, não é? Para funcionar, é necessário que a lâmpada faça parte de um circuito constituído por uma fonte de energia elétrica e fios de ligação. Quando acesa, certamente o circuito estará fechado. Para apagá-la, basta abrir o circuito. Quem comanda isso normalmente é uma chave, também chamada de interruptor, elemento comum em nossas residências. Vejam que temos várias ideias de utilidade de um interruptor. De forma simplificada, podemos dizer que se trata de um dispositivo simples usado para abrir ou fechar circuitos elétricos. Certamente você já teve que atravessar um cômodo escuro para alcançar o interruptor e acender a lâmpada. Nada agradável, não é? Para maior comodidade e segurança, em muitos locais adota-se 2 ou mais interruptores para comandarem uma mesma lâmpada. Em quartos de dormir é comum ter um interruptor ao lado da porta e outro ao lado da cama. Afinal, levantar em um dia frio somente para acender ou apagar a luz, ninguém merece. Esse tipo de interruptor é conhecido como interruptor em paralelo. O que é um interruptor em paralelo? Não faço a mínima ideia do que seja. Tive isso no terceirão, mas não lembro. Não tenho a menor ideia. Não tenho. Interruptor em paralelo. Creio eu que seja interruptor, que sejam alguns interruptores que liguem e desliguem várias lâmpadas individuais, assim, né? Imagino que seja isso. Também eu não sei. Percebemos algumas dúvidas com relação ao funcionamento desse tipo de dispositivo. Não é nada fácil, né, pessoal? Este tema já foi tratado em uma questão do Enem. Vamos à sua análise. Fala, galera! Estou aqui para apresentar uma situação inserida na habilidade 5 que estamos discutindo nessa videoaula. Essa habilidade tem como objetivo verificar questões práticas de eletricidade, como a troca de um chuveiro, a compra de instalação de um ar-condicionado, de uma torneira elétrica, situações que provavelmente um dia você vai se deparar na sua vida. Então vamos lá para a questão 73 da prova branca de 2012. O enunciado diz o seguinte: para ligar ou desligar uma lâmpada a partir de 2 interruptores, conectam-se os 2 interruptores para que a mudança de posição de um deles faça ligar ou desligar a lâmpada, não importando qual a posição do outro. Essa ligação é conhecida como interruptores paralelos. Este interruptor é uma chave de 2 posições constituídas por um polo e 2 terminais, conforme mostrado nas figuras de um mesmo interruptor. Na posição 1, a chave conecta o polo ao terminal superior e na posição 2, a chave conecta ao terminal inferior. O circuito que cumpre a finalidade de funcionamento descrita no texto é alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D e alternativa E. Percebam que há 5 alternativas com esquemas diferenciados para que o candidato escolha o correto. Para conseguirmos fazer a análise, vamos pensar em 2 aspectos importantes. Em primeiro lugar, a corrente elétrica necessária para que a lâmpada acenda necessita de um circuito fechado, ou seja, não existe corrente elétrica em circuitos abertos. Em segundo lugar, o arranjo de interruptores conhecidos como paralelo é tal que qualquer um dos 2 interruptores faz ligar ou desligar a lâmpada. Certamente em sua casa, em um determinado cômodo, é possível acender ou apagar uma lâmpada em 2 possíveis interruptores. Por exemplo, muitos quartos permitem você controlar a lâmpada tanto no interruptor junto à porta de entrada quanto do lado da cama, ou até mesmo um corredor onde você pode apagar ou acender a lâmpada no início ou no final do corredor. Devido a esses 2 aspectos levantados, a alternativa E é a correta. Vamos analisar esse esquema para que você compreenda o seu funcionamento. Há 4 possibilidades
para os interruptores A e B, as quais implicarão ora lâmpada acesa, ora lâmpada apagada. Bora lá! Primeira possibilidade de mudança: mover no interruptor B. Veja que inicialmente a chave do interruptor A está conectada ao terminal superior e a chave B no inferior. Então a chave do terminal B é conectada ao terminal superior. Observem que dessa forma o circuito é fechado e há passagem de corrente elétrica, fazendo com que a lâmpada acenda. Segunda possibilidade: mover no interruptor A. Nessa segunda possibilidade, a chave do interruptor A é conectada ao terminal inferior, enquanto a B é conectada ao terminal superior. Observem que o circuito está aberto e, portanto, não há passagem de corrente elétrica. Assim, a lâmpada está apagada. Terceira possibilidade: movendo a chave do terminal B. Veja que a chave do interruptor A permanece no terminal inferior e a chave do interruptor B também é conectada ao terminal inferior. O circuito irá fechar e ocorrerá a passagem de corrente elétrica, fazendo com que acenda a lâmpada. Quarta possibilidade: mudança da chave do interruptor A. Na última possibilidade, a chave do interruptor A está conectada ao terminal superior e a chave B permanece conectada ao terminal inferior. Observem que o circuito está aberto, como na segunda possibilidade, e, portanto, não há passagem de corrente elétrica. Mais uma vez, a lâmpada permanece apagada. Essas são as 4 possibilidades existentes nesse circuito com interruptores paralelos. Bem, galera, ficam aqui algumas sugestões para se trabalhar a habilidade 5. Primeira, sempre fique atento à condição de existência do fenômeno, nesse caso em específico, a corrente elétrica, na qual você precisa de uma diferença de potencial, que não foi preciso ser abordada diretamente nesse problema, e de um circuito fechado, que se trabalhou bastante nessa questão. Segundo, a segunda sugestão é ficar de olho nas especificações técnicas dos produtos. É comum perguntar qual o máximo de corrente, ou quantos produtos poderão ser ligados, ou qual a condição necessária para o disjuntor desarmar. Então, é sempre bom ficar atento às especificações. 3. Condições satisfeitas e especificações observadas. Fiquem atentos de olho nas características do problema. Por exemplo, se a associação está em série ou em paralelo. Descoberto quais os trechos estão em série e quais os trechos estão em paralelo, é sempre bom buscar as características de corrente, tensão e resistência de cada trecho. E nossa quarta e última sugestão é lembrar que a física faz parte do seu cotidiano. Busque sempre analisar onde ela é aplicada, verificando sua larga utilização. Durante a prova do Enem, se necessário, risque, rabisque, desenhe, nunca desista, assim você vai destruir na prova. Vou ficando por aqui, até a próxima, falou galera!